Olá, roteiristas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Roteiros de Sucesso. E hoje vamos falar sobre gastronomia. O nosso convidado faz muita gente de Brasília e fora de Brasília sair da dieta, inclusive nós duas, não é isso, Carolina? Isso mesmo, viu, Raíssa? Isso porque somos clientes fiéis e a gente gosta de lá, né? Estamos falando dele, que é chefe, sócio fundador do grupo Bloco C, Marcelo Petrarca. Seja bem-vindo. Bem-vindo. Obrigado pelo convite. Prazer, vambora. O prazer é todo nosso. A gente quer saber desse fenômeno porque você é conhecido não só em Brasília, mas nível Brasil, porque suas receitas, seus pratos chegam em muitos lugares. Inclusive, né, nós somos clientes, Raíssa, gostamos muito da variedade aí que você tem. Explica pra gente então o começo da sua história com esse mundo da gastronomia. Eu era jogador de futebol, fui jogador de futebol. Assim, sempre foi minha paixão. Minha família inteira de advogados, assim, eu nunca quis muito estudar, fazer direito, e eu nunca fui muito de estudar, pra te falar bem a verdade. Eu sempre falo que na faculdade de gastronomia eu estudei muito mais que minha vida inteira. Só que minha família inteira é de advogados e eu tinha um pouco daquela pressão da minha mãe pra ir pra esse caminho, né? Que na visão, na ótica dela, era uma coisa mais simples, tinha um escritório de advocacia da família, aquela história toda. E aí eu fui por um outro lado, assim. Cheguei a fazer direito escondido, assim, fingindo que estava fazendo direito pra minha mãe, já estava fazendo gastronomia, porque ela não deixava, quando eu falei que ia fazer gastronomia, ela não queria de jeito nenhum. Mas eu comecei, assim, eu nunca fui daquela história de, eu ajudava a minha avó, eu tinha um banquinho que eu mexia a massa do bolo, ou coisas assim, sabe? Meu pai fazia churrasco, era, assim, minha família toda do Rio Grande do Sul, meu pai meio aquele gauchão meio bruto, nunca deixou eu ajudar muito, sabe? Então, assim, eu carregava sacolas e eu ficava vendo ele fazer, mas eu nunca fui, assim, de gastronomia, assim. Quando eu larguei o futebol, minha irmã dava aula de Direito no IESB e falou do curso de gastronomia, que estava tendo uma parceria com o Instituto da Argentina, uma estrutura muito grande, e aí eu fui. E aí me apaixonei, assim. Quando eu entrei, aí eu fui fazer um estágio, aí no estágio eu vi que era o que eu queria, assim. Foi onde eu falei assim, isso que eu quero pra minha vida. Aí, em paralelo, eu fazia direito pra minha mãe. E aí, depois de um mês, depois de uns 2 meses, eu fui contratado nesse estágio. Aí eu tive que falar pra ela, mãe, deixa eu te contar que o direito não tem. A senhora só paga a faculdade de direito, mas eu curso mesmo gastronomia. Verdade. Tem direito nenhum. Exatamente. Aí começou a minha história na gastronomia. Aí comecei a estagiar no Dudu Bar, isso deve ter já uns 15 anos. Por aí. É mais, eu acho, não tem mais. Tem uns 19 anos isso. E aí comecei a estagiar no Dudu Bar. Aí depois, tava fazendo IESB e estagiava no Dudu Bar. Aí fui contratado, aí fiquei como cozinheiro do Dudu Bar e IESB até eu terminar o IESB. Antes disso eu fiz um estágio no ZU. Saí do ZU, fui pra Europa. E aí passei Espanha e Itália, fui fazer uma pós-graduação na Espanha e na Itália. Quando eu voltei para chefiar o ZU. Isso eu tinha 20 anos. E aí foi um super desafio, assim, porque eu entrei num lugar que tinha cozinheiro que tinha 20 anos de cozinha. E eu com 20 anos, chegando com o meu carrinho na porta do restaurante. E ensinando coisas para quem, né? Já tinha muito tempo. Então, ali eu já entendi que eu tinha que ser mais que um chefe, assim. Eu tinha que virar um amigo, eu tinha que pagar a cerveja do final de semana, eu tinha que ir na festa de aniversário do filho, eu tinha que conquistar de um outro jeito a confiança, porque não adiantava só eu chegar e mostrar a técnica como ela deveria ser feita, né? Ainda mais tão jovem de idade, exatamente, assim, né? Então, assim, eu tive muita resistência, muita mesmo, assim. Antigamente, os grandes chefes de cozinha tinham uma equipe que veio de uma escola militar, assim, sabe? Então, era uma coisa bem dura, assim. Então, para convencer o meu funcionário, eu não podia só mostrar na prática ali, eu tinha que fazer outras coisas. Ali eu entendi isso. E aí, fiquei 2 anos no ZU, que foi uma super escola, o restaurante estava, assim, no auge, estava super bem falado. A gente fez um trabalho super bacana lá, apesar de todas essas dificuldades. Aí depois eu saí do ZU, montei o primeiro buffet, que era o Marcelo Petrarca, que fazia eventos até 30 pessoas só. E aí veio o Marcelo Petrarca, um evento só pequeno, assim, fazia tudo no meu carro da minha irmã, guardava as coisas na geladeira da minha mãe, assim,
muito chato de fazer. E sua mãe já estava mais assim, aberta a essa ideia? Já tinha se acostumado? Minha Foi mãe, ela favorável? acostumou quando teve um concurso de um jornal aqui de Brasília, que o concurso era de gastronomia molecular. Eu tinha acabado de voltar da Europa, no boom da gastronomia molecular na Europa. Uhum. E trabalhei com grandes chefes dessa cozinha. E aí eu ganhei esse concurso. E aí eu fui capa do jornal. Era um bobó de camarão, um prato, era uma esfera de dendê, assim, uma coisa que eu jamais faria hoje. Mas aí eu ganhei esse concurso. E aí as amigas dela mandaram pra ela a foto do... Da capa Aí ela lá. ficou toda assim, né? Ela começou a Orgulhosa. entender, ela começou a gostar. Começou a legal. gostar do negócio. E aí depois veio o Marcelo Petrarca Buffet, super pequeno assim. Depois veio a Gran Cru, que eu fui chefe lá 2 anos, que foi também um super desafio, mudava o cardápio todo dia. Eram 5 pratos diferentes. Ali eu trabalhei muito a minha criatividade. Foi na Gran Cru que surgiu o filé com rapadura, que hoje é um prato... Fenômeno. que é um prato característico nosso. Que quando eu fiz esse prato, eu fiz ele, eu falei, acertei a mão aqui. Aí A gente eu devia ter trago, né? Inclusive, Acerta. na hora do Cadê o almoço filé? aí, te manda trazer, Flávio. E aí, veio o filé com rapadura. Aí eu fiz esse prato, e esse prato depois eu parei de fazer ele. Eu falei assim, eu vou guardar quando o restaurante for meu. Boa, boa tática. Aí depois do Gran Cru veio o gazebo. E aí nessa transição da Gran Cru pro gazebo, eu vi que o público estava me acompanhando. Assim, eu entendi que eles tinham gostado da minha comida, assim. Onde você fosse, o público ia Isso. atrás. Porque o gazebo era num lugar difícil, que era ali há 10 anos atrás, não, 12 anos atrás, na Terceira Ponte. Ele era um lugar que não era muito bem frequentado ali, né? Público e tudo. Mas o público me acompanhou. E aí ali eu vi que eu podia voar sozinho, assim, né? Aí fiquei um ano no gazebo e procurando ponto para montar o restaurante que chamaria Marcelo Petrarca. O bloco C chamaria Marcelo Petrarca. Caramba. E aí a gente achou o ponto. Hoje a minha esposa, Marcela, que na época minha namorada, ela que achou o ponto, viu, me falou essa história. E a gente foi ver. E aí começou a obra do Bloco C. Que até 6 meses de obra, a gente não tinha essa ideia de homenagear Brasília. E aí um amigo nosso falou, cara, que recebia muito diplomata, muita gente de fora, falou assim, eu não tenho um restaurante que homenageie Brasília, né? Você falar assim de arquitetura. Foi aonde a gente decidiu transformar o Marcelo Petrarca em Bloco C. Então, aí veio toda a parceria com a Fundação Atos, que a gente fez no início do Bloco C, que todos os painéis de Atos original, Cobogó original na fachada, e o nome, Bloco C. Porque é no Bloco C da 211. E aí, enfim, e o Bloco C aconteceu muito rápido, assim. Deu muito certo, assim. Foi 1 ano e pouco de obra, e a gente não esperava, assim. Realmente ele chegou, e hoje o Bloco C fez 10 anos. Já? Olha só. Rápido. E 10 durante anos. esse mais de 1 ano aí de obra, como que você se viu estando fora do mercado? Porque, assim, às vezes bate uma certa insegurança, né? Será que vai dar certo? Será que vão gostar? Será que vão me acompanhar saindo de um lugar indo para outro? A gente botou um limite de 1 ano para eu ficar fora do mercado e focado na obra. E os meus irmãos, né? Que são meus 2 sócios. E aí, durante esse tempo, eu fiz 1 ou 2 eventos com alguns clientes pontuais. Mas, assim, eu tenho uma ótima relação com os meus clientes, assim. E muitos deles viraram meus amigos pessoais. Então, eu estava sempre em contato com eles, enfim, sempre fazendo uma coisa ou outra com eles. Então, eu consegui manter. Mas quando deu 1 ano, a gente sabia que não tinha como mais. Tanto que tem uma parede de vinho no Bloco C ali. São 2.500 garrafas de vinho. E aí, aí acabou o nosso dinheiro. A gente não tinha como mais comprar vinho. Eu falei, cara, vamos abrir. Vamos abrir sem vinho e vamos embora. Vamos abrir com os vinhos que a gente tem da adega pequena. E aí, a gente fez um jantar para alguns parceiros. Alguns conhecidos, na verdade, que nem eram parceiros ainda. E aí um desses meu amigo, falou, cara, e essa é uma amiga da minha irmã, na verdade. E essa parede aqui, como é que vai ser? Eles são donos de uma atacadista muito grande aqui, que é a Super Adega, e eles falaram assim, não, a gente bota o vinho aí, depois a gente vê o que a gente faz. Olha só.
As coisas acontecem, né? Quando é pra ser. Exatamente. Aí no outro dia eles entupiram de vinho. Eu falei, não sei como é que eu vou pagar. Essa adega não vai ficar Bota vazia, aí, não. que eu vou- depois a gente vê o que a gente faz. Mas aí deu super certo, a gente pagou super rápido, graças a Deus. Um outro parceiro de vinho também nosso ajudou, o Marquinhos. E aí a coisa aconteceu, assim. Aí veio o Bloco C. Aí com 1 ano de Bloco C, surgiu a demanda das pessoas chamarem a gente pra cozinhar na casa delas. E aí veio o buffet. Que as pessoas queriam aquele prato específico, É. mas ali num evento mais privativo. Isso, exatamente. Para menos gente, né? Aham. Ou para mais gente, assim, 30 pacientes. Começou até 10, 15, foi aumentando. Aí eu trouxe a Marcela, minha esposa, para ser nossa sócia no buffet. Porque a gente não tinha braço, assim. Além de tudo, os meus irmãos têm um escritório de advocacia, que é a principal função deles. E aí a gente trouxe a Marcela para tocar o buffet. E aí o buffet fez 9 anos agora também. E ela também coloca a mão na massa? com Ela é você? confeiteira, né? Ela é Olha confeiteira. só. Ela já Marcelo e tinha... Marcela, e ambos... Da gastronomia, gente. Por isso ela- é esse sucesso todo. Ela já tinha um ateliê de confeitaria e hoje as sobremesas, muitas das sobremesas do buffet, ela que legal. faz, as mesas de sobremesas, graças a Deus ela assumiu. Esse é o Bloco Sem Casa, Esse né? é o Bloco Sem Casa. Aí com 1 ano de Bloco C veio o Bloco Sem Casa. Começamos pequeno também e hoje a gente faz até 10 mil pessoas, enfim, fora do Brasil, fora de Brasília, enfim. Isso é o Bloco Sem Casa hoje é a nossa maior energia, assim. Ano passado a gente completou quase 450 eventos, assim. Bloco Então, C pelo Brasil, né? acabou que a gente não faz tanto, porque como tem as operações aqui, eu não posso dar tanta energia para uma operação só. Acho que esse é o maior desafio, assim, né? Dividir a minha energia para as operações. E hoje eu planejo na minha cabeça, assim, momentos, assim, sabe? Então, agora eu tô no momento dos 10 anos do Bloco C. Então, assim, mudança de cardápio, reforma na cozinha, jantar de 10 anos que a gente vai fazer, prato do Boa Lembrança. Então, eu abro janelas de momentos. Aí depois eu vou pro lago. Aí, quando o pessoal do lago vai, você não tá vindo muito aqui, eu vou lá. Aí o pessoal do buffet, aí vai indo, aí tá dando Eu ia te certo. perguntar como é que você faz pra lidar com tudo isso, porque querendo ou não, você é a referência ali. O pessoal, quero comer esse prato aqui feito pelo Petrarca, mas aí hoje você tem chefes treinados ali, especialistas que cozinham tão bem quanto você, seria isso? Ou mais que eu. Ai, como ele é humilde. Não, mas é porque eles fazem tanto, assim, como a coisa cresceu, hoje eu sou muito mais... Gestor, né? Empresário e gestor do que chefe de cozinha. Hoje eu tenho trabalhando comigo de chefes de cozinha, eu tenho 2 que são os heads, assim, são chefes gerais, que estão em todas as operações. Eu tenho o Ednilson, que é o meu gerente geral de salão, que vai em todas as operações também, que cuida da equipe. O Ednilson tem embaixo dele, cada operação, dois gerentes, né? Mais um sommelier em cada casa, mais um auxiliar de sommelier. Eu tenho em cada operação 2 chefes. No buffet eu tenho 3 chefes. Tenho um chefe de produção do empório. Sem essa galera a coisa não tem como funcionar, né? Assim, são pessoas que estão todo dia nas operações e eu fico muito mais... eu sempre falo assim, cara... Se pegar fogo, vocês me avisam. Né? Então, o resto vocês vão resolvendo aí. E assim, tem o Flávio, que é meu parceiro comercial, enfim, estudou comigo, enfim, é da família. Então, me ajuda demais nisso. E essa galera consegue tocar o barco, assim, essa é a verdade. E eles têm carta branca, assim, porque eu sempre falo assim, é muito ruim você falar que a pessoa tem carta branca e ela tem a carta bege, que é aquele negócio que assim, a gente tem que assinar. Então, assim, lógico que muitas das coisas, eu e meus irmãos, a gente precisa provar, né? Mas eles conseguem tocar muita coisa, né? Então, assim, eu não... Então, nosso setor de compras hoje, ele me enche de informação e antes era ao contrário, assim. Eu que falava, eu quero ver esse queijo aqui, quero ver esse produto. Então, eles trazem para mim e eu vou decidindo para onde que a gente vai, até porque aí entra a parte da técnica comigo. Os chefes de cozinha, que hoje são aí quase 10 ou 12, são 12, eles têm, assim, total liberdade de definir, por exemplo, o cardápio da semana. Né? Os especiais da semana, que a gente muda quinzenal, na verdade, agora, eles têm total liberdade. Então, eles me mandam um menu e, assim, eu mudo uma coisinha ou outra, assim, às vezes, para falar que eu tô trabalhando. E eu tô vendo que você tá com um boné aí de uma hamburgueria, né? E você entrou nessa sociedade. Essa é novidade, Vamos né? aqui. Aí você abriu, teve o vamos buffet, lá. aí teve o lago Aí teve depois. o buffet, aí veio o reverso.
Reverso, foi lembro, uma no operação Parque Sul. dentro do hotel, Uhum. que foi também talvez o nosso maior desafio, porque assim, é totalmente diferente de restaurante, que a gente cuidava do A e B, então assim, frigobar, sabe assim? Aí me ligava o gerente nosso e falava assim, chefe, tá vencendo o Prestígio, o Choquita. Eu falava, meu Deus do céu. Aí eu inventava uma pizza de especial disso, sabe? Então foi um super desafio. O café da manhã era nosso. Caramba. A gente ficou 6 anos lá. Isso 6 em qual anos. hotel? Isso foi no Blue Tree Jade, que era no Parque Sul. Uhum. Era um hotel de quase 300 quartos na época. E aí quando começou, assim, foi o primeiro baque da minha carreira, porque lá, quando eu consegui fazer a coisa virar, a gente teve um problema com o dono do hotel e ele tirou a gente, assim, do nada, no meio da pandemia. Caramba. Nossa, e com produto, com estoque. Exato, não, e com tudo. 42 funcionários no meio da pandemia. Gente. Foi assim, foi o dia, acho que foi a primeira vez que eu fiquei sem dormir um dia, assim, Uhum. por causa da minha parte profissional, assim, sabe? Porque a gente fechou os restaurantes 19 de março, a pandemia. Isso aí foi 15 de abril, 14 de abril. Então, ninguém sabia o que ia acontecer no mundo, né? E todo mundo começou a ficar desesperado, achando que a gente estava quebrando, que não ia pagar ninguém, enfim. E aí, no meio disso, veio a linha de farofas e a linha de congelados. Né? Porque a gente tinha esses 42 funcionários, e aí meus irmãos falaram assim, cara, não vou mandar embora. Né? Assim, hoje, eu olhando de fora, não foi a melhor opção falando como empresário, né? Mas como pessoa foi, né? Assim, a gente entendeu que cara, não vamos mandar esses caras embora porque eles vão se desesperar, né? A gente tem um pouquinho mais de condição. Meu irmão, que é o nosso gerente financeiro, falou assim, não, a gente consegue segurar, só que a gente precisa fazer alguma coisa. Uhum. E aí foi onde a gente vê a história do Marcelo Petrarca virar um produto, que é ir pro mercado, Que né? legal. Que é ir pro atacadista, que é ir pro empório. A gente nem tinha um empório ainda. E aí veio a linha de farofa e veio a linha de congelados. E a linha de coxinha e a linha... foram 10 pratos que a gente fez congelados. 5 pizzas, 2 coxinhas e 4 farofas. Então, assim, vocês precisaram se reinventar com a pandemia para não Exatamente. demitir aquele quadro de Isso, funcionários. Exatamente. Então, na pandemia, eu lancei aí 19 produtos, num tempo, assim, recorde. Eu vi em alguns supermercados. Foi muito rápido, porque é muito difícil, assim, você lançar um produto. Muito difícil, assim. O país faz de tudo para você não lançar, né? Mas a gente conseguiu lançar, tudo de embalar, enfim. É super complicado, mas aí entrou toda essa equipe. Entrou o Flávio no comercial, entrou o chefe do buffet que me ajudou muito. Cheguei para eles e falei, cara, a gente precisa entender como que é a comida congelada, porque a gente nunca tinha feito isso. Uhum. Então, as casas, a gente vai fazer delivery. Então, cada casa faz delivery. E aí, a gente precisa lançar uma linha de congelados. A farofa veio porque a gente tinha um sabor de farofa que eu usava nas casas. E aí, quando eu decidi lançar, eu falei, cara, vamos lançar mais. A gente lançou 4 sabores. Comecei a entender um pouco desse mundo dos mercados e atacadistas, que é muito complexo. E nunca foi minha praia. Eu nunca pensei que eu ia ter que fazer isso, né? Virar um produto de gôndola. Uhum. Né? É muito arriscado. Você entrega o seu produto na mão de uma pessoa, você não tem a certeza como essa pessoa vai cuidar do seu produto. Né? Você não sabe. Então, assim, a gente pensa na qualidade da embalagem até a qualidade da comida. E aí, acho que foi um erro meu em querer fazer uma comida congelada muito boa. Porque o cliente do congelado, a maioria do cliente congelado, para virar um business muito legal, ele não tá tão ligado à qualidade. Então, assim, eu vendo hoje, a gente vendia na época a qualidade do Marcelo Petrarca, a qualidade do Grupo Bloco C, para um público que não estava tão preocupado com isso. Uhum. Né? Uhum. A gente chegou a ter mais de 100 pontos de venda, assim, no Brasil inteiro. E eu decidi também não botar, eu não, assim, né? Todo mundo, mas foi uma decisão mais minha mesmo, assim. Também foi um outro erro meu, foi não colocar conservante nas comidas congeladas. Isso te limita muito ao tempo que você pode ficar na gôndola. De validade. Né? Então, isso aí acaba que, assim, o meu cliente do Lago, do Bloco C, ele consome, mas ele não me mantém. Eu precisava atingir um outro público. E sem um conservante eu não ia conseguir. Porque
Porque o supermercado vendia o meu prato. Assim, 10 vezes superior à qualidade, a R$30. Do meu lado tinha uma lasanha a R$10,90. Né? Sim. Aí a pessoa Teoricamente, ela pelo ia preço. alimentar do mesmo jeito, né? Aham. Então, a comida congelada, ela não consegue proporcionar o prazer que eu esperava que ela ia conseguir. Né? Se você come o nosso congelado hoje, a batata palha, ela é idêntica ao do restaurante. Idêntica. Parece que ela foi frita na hora. E é um super trabalho fazer. Só que esse valor, ele se perde um pouco. Você continua com os congelados hoje? Continua, a gente continuou. Na verdade, a gente fez todo esse processo, segurou muito tempo a nossa onda, assim. A gente conseguiu segurar mesmo esse pessoal. A farofa a gente conseguiu, mesmo sem conservante, um prazo de validade bem bacana. A farofa, assim, hoje a gente está em vários estados com a farofa, né? A gente decidiu focar nas farofas para isso. E os congelados, aí veio o Empório Petrarca. Né? O Empório Petrarca veio porque a gente quis sair desse mercado. Primeiro, porque a gente não tinha tanto know-how. Segundo, que eu não conseguia entender. A gente fazer uma entrega num mercado e ficar 2 horas esperando para entregar. Eu falava assim, como que é assim? Como? Não é possível. Meu funcionário está parado 2h30 para fazer uma entrega de R$1.000. É assim que funciona. A resposta é essa. Tem a dor de cabeça ali do processo. Então eu comecei a entender que não era só fazer comida. E aí eu fui me desgastando, assim, sabe? Eu fui tirando minha energia das coisas Eu falei, tô tirando minhas energias de tudo pra desgastar com uma coisa que eu preciso refazer, transformar, botar conservante, não sei o que, pra um outro mundo que eu não quero. Aí começou a reabrir as coisas e aí eu fui começando a fui tirando. A gente deve estar hoje com a farofa, não sei, uns 40, 50 pontos de venda, mais coisas bem pontuais. Então, São Paulo, a gente está num supermercado que a gente sempre quis estar, né? Goiânia, a gente está num lugar que a gente sempre quis estar. Então, assim, lugares que a gente fez um trabalho, foi lá, conversou, a pessoa entendeu quem é o Marcelo, entendeu quem é a proposta do produto. E os congelados a gente está no Empório e alguns lugares que a gente, aqui vamos fazer. Aqui vamos botar, sempre com pedidos pequenos, assim, pra gente ter um controle um pouco maior do nosso produto. Porque você não ter controle do seu produto é desesperador. Assim, você não sabe se o seu produto tá na gôndola ou não. Aí chega uma resposta, venceu o prato. Não, como venceu o prato se tem pedido do mesmo prato semana passada? Não, venceu. Então esse produto não foi pra gôndola. Mas eu não tenho um funcionário, eu não posso ter um funcionário meu dentro do fiscalizando ali, né? Então, assim, é uma coisa que foge, assim. Então, quando você vê que você tá impotente em relação àquilo ali, um produto seu, com o meu nome estampado na cara, assim, eu falei, não, cara. É sua imagem que tá em jogo, né, Marcelo? Exatamente. Falando dessa questão dos clientes, a gente sabe que seus pratos estão nos melhores eventos. Eu e o Carol já fomos em alguns eventos muito importantes, servidos, né, pelo seu buffet. Uhum. Os seus restaurantes têm um valor mais elevado. Você Sim. sempre teve esse propósito de atender a esse tipo de cliente? E qual o perfil do seu cliente? Assim, são coisas diferentes, assim. Por exemplo, o Bloco C, ele é um restaurante extremamente democrático, assim. Então, ele tem de tudo. Ele tem o casal que junta dinheiro para ir uma vez por mês. O Bloco C, ele virou um restaurante tradicional muito rápido. As pessoas repetem muito o Bloco C. Acho que isso o buffet ajudou também. Que a pessoa, às vezes, ela tá no Bloco C no almoço, ela chega à noite, ela tá no jantar, é Bloco C. Sabe assim? Então, a gente conseguiu meio que colocar o nosso paladar na memória das pessoas. Só que o Bloco C, ele é totalmente diferente do Lago, por exemplo. O Lago, ele tomou um caminho que não era a minha intenção no início, mas ele virou um restaurante muito chique. Ele virou um restaurante extremamente chique, quase chato. Quase assim, sabe? Meio babaca. Um restaurante meio babaca. Será que eu vou? Assim, sabe? Me ligou um dia um amigo meu. Será que eu tenho roupa pra ir? Isso, exatamente. Me ligou um super amigo meu e falou assim, irmão, era um sábado, tipo 4 da tarde. Ele, cara, eu tô saindo de um passeio de lancha com uma galera de fora. Tá todo mundo de bermuda e tal, assim, mas como é que a gente vai assim? Isso mexeu muito comigo. Eu falei assim, cara, vem, né? Assim, eu não me importo com isso. Aí eu vi que não tava a minha cara, porque eu não sou assim, sabe? Então, aí eu comecei a deixar o Lago um pouco brega.
Eu falei assim, preciso deixar o lago um pouco brega. Aí eu botei música ao vivo. Eu nunca quis música ao vivo em restaurante. Nunca gostei. Nunca quis. Eu nunca quis de restaurante sem toalha. O lago tem uma parte toda sem toalha. Sabe? Eu sempre fui da coisa mais clássica, toalha, Eu cristal, também gosto assim. Entendeu? E aí eu comecei a entender que, assim, cara, eu preciso deixar a pessoa confortável em decidir se ela quer vir pra cá ou não, sabe? Porque é um restaurante super bonito, super bem montado, só que ele ficou Intimida as pessoas. Exatamente. Assusta ali, né? E quando você pega esse karma pra tirar... Aí eu comecei. Aí eu lembro que eu sentei com o Flávio, eu falei, Flávio, a gente precisa dar uma embregada no lago aqui. Embregada. Não tá legal, assim, sabe? Assim, e é o mesmo preço do Bloco C. 100%. Acho que a região acaba fazendo essa também, diferenciação, né? Público, o lago pegou muito diplomata, né? Muita embaixada. Então, assim, você chega lá, tem Galera gente do mundo sofisticada. inteiro. Então, assim, as Ilhas do Lago é um mix de cultura, assim, sabe? Então, tem embaixada, tem umas embaixadas muçulmanas que senta uma mesa dos homens, a mesa das mulheres, é um negócio muito doido, assim, que acontece no Lago. No Bloco C não acontece isso, sabe? Então, assim, aí eu comecei a entender. Então, o que eu fiz? Eu botei umas sobremesas menos trabalhadas, botei mais sobremesas, assim, de doce mesmo, assim, sabe? Porque eu tava com uma sobremesa, profiterol de matcha, não sei o que tem pra fazer. Meu irmão falava, cara, não vem, não sei por que você quer botar isso aí. Então aí eu comecei a botar rabanada, aí botei bolo, aí botei não sei o que. Então lá eu consegui fazer isso. O Bloco C, ele tem um limitador físico, né, que é da Asa Sul, então eu tenho um problema ali que eu não consigo aumentar, não tenho pra onde aumentar. Então eu tinha uma mesa do chefe agora que eu transformei ela em cozinha, porque eu não tô tendo mais, não tenho o que fazer. Então, tava atrapalhando a logística de prato demorar, de não sei o quê. Então a Asa Sul você tem disso, assim. Mas eu acho que o meu público sabe que eu não sou barato. Hoje eu já entendi isso. Ainda mais hoje em dia, tá tudo, né? Enfim, você vai fazer uma compra de mercado, todo mundo faz. Então, não vou ficar falando isso porque todo mundo sabe. Mas, assim, é engraçado essa pergunta, se eu tô mudando os cardápios agora, né? E fazia 2 anos que eu não tinha foie gras no cardápio. Por causa do preço. E aí no Lago eu coloquei esse ano. Só que eu tô falando de um produto que é assim, R$700 o quilo. Então assim, tem que entender também. Mas assim, o Lago ele aceita isso, né? Só que ao mesmo tempo eu consegui deixar o Lago mais informal. Então fiz a parrilha, né? Não botei samba. Então agora a gente tá com música ao vivo quase todo, acho que é de quarta a sábado à noite. Lógico, também música boa, né? Assim, não que eu não goste de outras músicas, mas assim, pro cliente do Lago, sabe? A coquetelaria do Lago também, eu acho que no início intimidou muito, porque eu fui, a gente começou a fazer, eu falei, quero fazer um bar maravilhoso. Aí foi eu, Flávio, pesquisar bar no Brasil inteiro, viajando no Brasil inteiro, conversando com o barman, não sei o que, aquele negócio. Cara, a gente investiu em um restaurante no bar. Em tudo que podia existir de produto. O Lago chegou a ter uma carta de gin de quase 60 rótulos de gin. Nossa. Uma carta de cachaça com 20 rótulos de cachaça. Carta de uísque com 50 rótulos de uísque. Enfim. E o público não respondeu do jeito que a gente esperava. Então você monta aquele negócio, você monta um cardápio maravilhoso. E aí tem o filé com rapadura. A pessoa vai no filé com rapadura. E tá tudo bem. A pessoa quer chegar lá no Lago e quer o filé com Você, rapadura. inclusive, fez isso esses dias que eu sei, tá? Como você sabe? Porque você postou, né, Carolina? Ela foi lá no Lago e pediu filé com rapadura. Não, eu não pedi. A pessoa que estava na minha mesa conhece lá o Que pessoal. Eu não sei o nome dele, é amigo de amigo. Ah, tá. E falou, não, já trabalhou lá, acho que ele foi chefe lá, não sei. E aí, enfim, ele falou, o que vocês querem? Eu falei, nossa, eu sou fã do filé com rapadura, mas só tem no Bloco C, né? Ele, você se engana que eu consigo aqui pra gente. Eu falei, opa, então tá bom. Lá é bom. Aí todo mundo pediu isso. Lá é tudo bom, né? Mas o filé virou sua marca. Inclusive, é uma dúvida que eu tenho. Já vi pratos parecidos por aí, né, Carol? A gente até almoçou em alguns restaurantes, vê uns pratos assim... idênticos, né? Parecidos. Você Como se é que é aquela frase? Inspirados. Copia, só não faz igual. Copia, mas não faz igual. É A rapadura com filé, ao invés de filé com rapadura. É. Como é que você se sente com essas Eu ficava, cópias, olha... né? O filé com rapadura da Shopee. É tipo isso, boa. Essa é boa. O que eu acho, assim, me incomodou mais já, muito. Eu ficava indignado, chegava pro Flávio e falava, olha isso aqui, falava, puta que caramba. Cara, hoje, assim, de verdade, e isso o Flávio me ajudou muito, assim, é uma homenagem, assim. É só o que eu falo, assim, faz direito,
Sabe Pra assim? não estragar minha imagem. Cara, só que eu fico bravo quando você pega ele, o bacalhau, os churros, rabanada, e bota num festival de qualquer jeito pra atrair o cliente, sabe? O cliente sabe, na maioria das vezes, da onde veio essa inspiração. Só que faz o negócio direito, né? E é bem o que você falou. Aí você chega lá e eu recebo, sim, muito. Sim, muito. Do filé com rapadura, muito. Porque a nossa descrição é filé mignon a molho roti com risoto de grana padano e rapadura. Aí eu recebo assim, filé e rapadura. Aí embaixo tá, com risoto de grana padano e molho roti. Sabe, assim, muda o... É só a ordem. Exatamente. Então hoje, assim, eu não tem como patentear. A verdade é que eu queria, né? Mas a gente já pesquisou, enfim, não tem como. Isso há muito tempo atrás. Mas hoje eu não tenho o que fazer, assim, não tem muito o que fazer. Só que, assim, eu ainda tô numa fase muito boa de criação, assim. Ainda tenho muita energia para criar, né? E aí acaba que a gente sempre tem novidade, né? Assim, a gente sempre tem novidade. É difícil, por exemplo, um sucesso como o filé com rapadura, como o bacalhau do lago, como a rabanada do lago, como o bolo de chocolate do lago. Então, é difícil você dar esses tiros grandes, assim. Quando eu faço um cardápio, eu aposto, às vezes, num prato, eu falo, esse prato não tem como dar errado, e não sai nada, né? Então, você vê, por exemplo, ano passado a gente fez um prato do Boa Lembrança no Bloco C, que eu achei que ia ser um fenômeno o prato. Não foi. Esse ano, quando a gente foi escolher o prato de 10 anos, a gente foi para um lado mais clássico, super bem feito, que é um milanesa com aligô. O prato tá estourado, assim. Então a gente vendeu, sei lá, 300 pratos em 2 meses. Então, são coisas que não tem muito o que fazer. Mas como eu ainda estou muito na energia de criar, acho que eu vou ser muito copiado ainda, mas tá tudo bem. Vamos ver se o povo vai acompanhar. E como é que você se sente, assim, com as dificuldades, né? Como que é a dificuldade nesse meio da gastronomia? Não só no empreendedorismo, mas, assim, nisso mesmo de criar pratos, criar receitas, fugir do óbvio, né? Sair ali um pouco do que é comum, do que é tradicional, para ser diferente e ser notado, assim, até pelas marcas concorrentes. A internet é boa e ruim nisso, né? A internet, ela tem um peso hoje muito grande. Hoje você pode viralizar, né? Uma coisa que, gastronomicamente falando, é bizarra, né? Como chefe de cozinha. Então, assim... eu não vou citar nomes, assim. Mas você tem restaurantes que deixaram de ser restaurantes e viraram business. Então, se você vai fazer uma avaliação gastronômica, é desesperador. Mas se você vai fazer uma avaliação de business, você quer ser sócio, sabe? Então, assim, eu tenho a plena convicção de que o Bloco C e o Lago, eles são, hoje, 2 vitrines para o Marcelo Petrarca, assim. Porque o insumo é muito caro, a margem diminuiu muito, a mão de obra boa tá muito cara, e a gente preza por isso. Então, a gente tem os nossos líderes e chefes que são pessoas que trabalham muito, são muito competentes, mas são muito bem remuneradas. Então, essa conta tá muito difícil. Todo mundo fala muito da mão de obra e tudo isso. Realmente, eu acho que a pandemia deixou as pessoas muito, muito inconsequentes, assim, sabe? Imediatistas, na verdade. Então, assim, você vai fazer uma entrevista hoje com um garçom, se você coloca ele de comim, que chama aquele primeiro estágio da cozinha, que é te levar prato, ele não quer. Ele fica um dia e vai embora. Porque ele não aceita mais, né? Por mais que ele esteja entrando num restaurante que já tem garçom com 10 anos de casa, 7 anos de casa, ele não entende, né? E a gente tem a nossa filosofia de trabalho, o nosso jeito de trabalhar. Então, eu acho que tem 3 grandes pilares de dificuldade hoje. Eu acho que é a manutenção da mão de obra, né? Você manter o seu funcionário. E esse é um desafio que a gente tem, assim, grande, e a gente sempre discute, assim, o que a gente faz, seja pagar um plano de saúde, ou seja o treinamento. O treinamento, ele não segura. A gente faz treinamento de vinho, faz treinamento de cachaça, faz treinamento do que for. Ele não segura mais. Isso não é mais vantagem pra gente falar numa entrevista, mas você vai ter um treinamento de vinho. É muito raro, assim, você pegar uma pessoa e falar assim, poxa, que legal,
né? E quando a gente vê que a gente tem essa pessoa, eu já chego para falar, Flávio, ó, isso aqui quer. Aí o Flávio já arruma curso de vinho, já arruma curso de não sei o quê, vai virar sommelier, vai pro Chile, vai para não sei aonde. Mas assim, é muito pouco. É uma porcentagem muito pouco. É muito pequena. Então esse é um pilar muito difícil, essa manutenção. Uma coisa que me incomoda muito é a concorrência desleal, assim, sabe? Tirar o seu funcionário prometendo muita coisa que você não vai entregar. Isso acontece muito comigo. Acontece muito. Isso me incomoda bastante. E a outra é a precificação, né? Assim, eu me recuso a pagar. Semana passada eu tirei camarão do cardápio, o camarão canjiru estava R$395 o quilo. Eu falei, cara, não tem como. Eu vou ter que vender um prato a 200 e tantos reais. Então eu acho que isso pensando num macro, pensando num Brasil, num mundo, isso me incomoda um pouco. Então, mas meus pratos são 149, 139. Porque é o preço, né? Assim, primeiro que a conta precisa fechar. Uhum. Né? Eu tenho 45 funcionários por casa. Mas tudo que a gente paga, tudo certinho. CLT de todo mundo, aquele blá 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 todo que tem que ser falado. A conta tem que fechar, né? Então, eu acho que esse boom gastronômico que está voltando, ele é muito perigoso, assim. Eu acho que restaurante, desse nível de restaurante que a gente está falando, ninguém vai enricar. Ninguém vai enricar com isso. Esquece. Não existe mais isso. Já existiu, né? Se a gente vendia um prato há 10 anos atrás a 169, você tinha uma margem muito grande. Verdade. Hoje você não tem, Não tem. né? Hoje você não tem vendendo a 169. Então, assim, você pega uma porção de camarão. E quando você entende, quando o cliente acostuma, para você mudar, você não tem como mudar. Vou te dar o exemplo da Fratello. A Fratello tem 25 anos. Eu entrei, tem 5 anos de sócio na Fratello. Qualquer mudança na Fratello é assim, tem que ser uma coisa muito cautelosa, muito assim. Quando a gente, assim, às vezes a gente tem que mudar porque o fornecedor não tem, não é porque a gente quer. Às vezes o fornecedor não tem. Esse é um outro problema que depois da pandemia aumentou muito. Não tem, entregou, deu corte, enfim, a chuva, a seca, tudo. A vaca não comeu direito, o leite não tá bom, não dá pra fazer o queijo. Então, assim, qualquer mudança, assim, o cara percebe de olho. E aí acha que você tá querendo economizar no negócio, não sei o quê. Então, assim, essa coisa de você ter o cliente fiel, ela é muito boa, mas ela é muito traiçoeira. Porque se você não tiver esse contato, essa relação, e explicar pro cliente que às vezes não foi uma opção sua, né, mudar, ele não entende e dá uma recuada. Petrarque, qual que é o diferencial do seu produto? Independente, né? Seja Bloco C, Fratello, Lago. O que te representa? Qual que é o diferencial que a pessoa fala, cara, isso aqui não é só uma comida, é uma experiência? Cara, assim, acho que tem algumas coisas, assim. Primeiro, a mistura do doce com sal, acho que é a maior característica nossa, falando gastronomicamente, né? Então, 80% dos pratos tem alguma coisa doce. Quem não gosta também tem um pouquinho de dificuldade de escolher, mas pode mudar o prato, não tem problema não, gente, fica tranquilo. A gente tem uma equipe muito boa, assim, sabe? A gente, isso, assim, a gente mantém o padrão. Assim, é uma busca incessante pelo padrão, assim. Se eu não vou conseguir entregar o camarão ou o risoto do jeito que ele tem que ser entregue, apesar de todo mundo falar, porque o Petrarca enche restaurante com filé e risoto. Tô nem aí porque você fala, eu vou continuar enchendo. Mas observe como é feito o risoto, e como é feito o filé, e como é feito o molho, né? Então, busca por isso, assim. É a entrega do cliente, entender. Isso me ajuda muito na história de eu não conseguir estar em todos os lugares. Eu não tenho como estar em todos os lugares. Então, por exemplo, a gente tá fazendo um evento agora no almoço. Eu não tenho como estar lá, que eu tinha marcado com vocês. Mas a pessoa sabe que a qualidade do Marcelo ou do Bloco C vai estar lá. Eu acho que esse foi o grande desafio depois da pandemia. Eu falei assim, eu virei um produto. Então as pessoas entenderam que eu tenho essa qualidade. Só que eu quero virar um produto nos restaurantes também. Porque se você vai lá comemorar seu aniversário, eu vou fazer de tudo pra estar lá. Mas eu posso não estar lá. Pô, eu tenho minha esposa, tenho 2 filhos, eu tenho que viver também,
né? Assim, não adianta você ser... Todo mundo falou assim, quando eu fui lá atrás, eu lembro que todo mundo falou, você vai escravo do seu negócio, você vai ser escravo do seu negócio. Cara, e eu botei na minha cabeça assim, tem uma coisa que eu não vou ser, é escravo do meu negócio. Não adianta, né? Assim, o que adianta? Você não, assim, e eu realmente não sou. Eu tenho uma vida muito flexível. E depois dos meninos, dos meus filhos, eu entendi muito mais. Que é muito melhor estar com os filhos do que estar no restaurante. Então, assim, sabe? Então, a ideia de virar um produto, ela te exige muita qualidade sempre. Você não tem espaço para errar. Porque se você dá uma pisada na bola e fala assim, ih, porque o Petrarca não tá aqui. Só que o cozinheiro que tá lá, ele faz o prato 50 vezes por dia. Eu não faço o prato seu. Eu quase não faço seu prato, pra te falar essa verdade. Olha o segredo sendo revelado e você acha que eu quero Mas pegar. os meninos são muito competentes. Os meninos, eles são muito bons, assim, sabe? Então, e os nossos líderes, e aí tá esse negócio de eu estar, assim, full time cobrando deles, eles entenderam que tem que ter um padrão. Então, se não tiver um padrão, não vai sair. Né? Então, assim, se o cozinheiro erra, o chefe não deixa. Se o cozinheiro erra, se o chefe erra, o gerente não deixa o prato subir. A ideia é essa. Então, assim, virar um produto nos restaurantes. Eu tô muito nas casas. Se eu tô em Brasília, eu tô nas operações. Todo dia eu recebo de manhã as reservas. E todo dia almoço e jantar eu recebo todas as reservas. E toda segunda eu recebo a agenda do buffet. E aí eu faço a minha agenda. E aí eu vou fazendo minha agenda. Lógico que tem muito imprevisto, porque uma coisa que fez o buffet acontecer é, se você me pedir um evento hoje à noite para 100 pessoas, eu vou fazer. Agora, 2 da tarde. Eu preciso de um evento para 100 pessoas. Faço. Tudo tem seu preço, mas eu faço. Preciso de um evento para sábado, um evento que a gente fez de 1.500 pessoas, ele foi fechado 15 dias antes. O último. Então, assim, 1.500 pessoas. Um super evento. Então, assim, porque, lógico, com toda essa equipe, com toda a estrutura. Hoje o buffet tem uma cozinha toda a parte, é uma estrutura toda a parte, 2 caminhões, não sei o que, carro. Então, assim, a gente consegue resolver a vida do cliente. Isso fez o buffet acontecer, porque o cliente sabe que ele pode contar com a gente. Mesmo ele não se programando. E aí, quando ele se programa, ele lembra da gente. Pô, o Petrarca me salvou aquele dia e deu tudo certo, tava maravilhoso. Então, vamos fechar com ele. Então, eu acho que isso... São vários fatores, assim. Eu acho que restaurante é feito de micro decisões e tempos, assim. É igual um teatro, assim. Teatro de comédia. O ator, ele precisa do aplauso ali. Senão a piada não foi boa. Restaurante é isso, né? Você tem que ter o sorriso do cliente ali. É aquele momento. Porque eu sempre falo assim, beleza, pode errar, não tem problema nenhum. Só que o pós-erro, ele é muito mais importante. Então, você errou, né? Por exemplo, meu gerente não te respondeu. Tá errado. Agora você vai ver como ele vai te tratar. Ele pode estar errado, tudo bem, tem problema, enfim. Todo mundo tem problema, né? Só que assim, você não tem culpa desse problema. Você não tem culpa. A gente sempre fala, por exemplo, domingo à noite na Fratello. Que é o nosso boom de pizza. Todo mundo pede pizza de 7 às 9. Fisicamente não tem como. A gente tá quebrando cabeça para ver o que a gente faz. Mas não tem como. Porque se a gente montar uma estrutura para atender só o domingo, a estrutura ela não vai se pagar. Segunda, terça e quarta. Né? Ela vai ficar parada. Só que o cliente não entende. Então, assim, a gente coloca lá no iFood 120 minutos. É 120 minutos. Quantidade, Demanda né? alta, né? Enfim, vocês têm que se organizar para isso. Cara, não é assim. Não é tão simples quanto o cliente não é assim, você tem que ser... então não abre. Não abre, né? Assim, então, assim, e eu entendi isso, por exemplo, no Padrinhos, né? Que é essa operação que a gente te respondendo como é que foi essa história do Padrinhos. Hamburgueria. Hamburgueria. Eu provei o produto no iFood e falei, assim, eu não cozinho em casa, né? Marcela cozinha. E às vezes ela não quer cozinhar também, a gente vai pra iFood. Aí eu tava pesquisando, nunca tinha escutado falar. Aí pedi. Era um trailer em Águas Claras, eu moro no final da Sul. Levou 1h15. Tava lá, 120 minutos. Tudo bem. Mas é porque eu também tô do outro lado e eu sei como é que funciona.
Aí eu provei o produto e falei, rapaz, o negócio é bom. Nunca tinha escutado, não sabia quem era nem nada. Aí, beleza, provei uma vez e tal, aí provei a segunda vez. Falei, rapaz, o negócio aqui é diferente. Aí eu fui participar de um podcast. E aí me perguntaram, que hambúrguer que você come? Aí eu falei assim, cara, tem um pessoal fazendo um hambúrguer em Águas Claras que eu não conheço, mas que é fenomenal. Que foi um dos melhores produtos que eu já comi no Brasil. O Matheus, que é o criador da marca, viu o podcast e me mandou mensagem. Pô, sou muito seu fã e tal. Pô, que massa saber que eu tô no caminho certo e tal. Eu falei, não, vamos tomar um café. Peraí que esse caminho pode melhorar. Vamos trabalhar um pouquinho mais. Aí ele foi no Bloco C. E aí o santo bateu, cara. E aí eu falei, cara, vamos fazer assim, vamos testar. Aí eu fiz 3 hamburgadas no Bloco C, na calçada do Bloco C, pra levar o meu público. Pra ver o que o meu público ia achar. Que ele tinha um público dele de Águas Claras. E o negócio foi um fenômeno. Assim, a primeira a gente vendeu 150 hambúrgueres em 30 minutos. A segunda, 300 hambúrgueres em 1 hora. Não sei o que. A terceira a gente abriu pré-venda e esgotou. Aí eu falei, o negócio é bom. Aí me liguei meus irmãos e falei, deixa eu falar um negócio pra vocês. A gente vai abrir Tem mais um negócio. A gente vai abrir uma hamburgueria. E aí foi. Aí o Padrinhos aconteceu. Aí a gente abriu o delivery. Lá no final da Zanorte, na operação do buffet. E agora a gente vai abrir Gilberto Salomão, semana que vem, se Deus quiser, e o Marceneiro também. E 107 Norte a gente abre também esse ano ainda. Olha. Então, Gente, eu não conheço, nunca comi. Pois é, eu conheço das postagens dele, mas eu já vi o procurei pessoal no postando. entrega. Mas é engraçado isso, né? Como você multiplica esse conhecimento desse produto, né? Para as pessoas. Eu não conhecia. Eu vi ali o boné, já reconheci justamente pela figura do Marcelo. Marcelo, olha, muita coisa pra gente conversar ainda, mas a gente tá já se encaminhando pra reta final, infelizmente. Depois a gente faz um fora do estúdio. Um fora do estúdio Vamos indo em alguma das unidades. Com filé. Bom, eu quero saber o seguinte, me chama a atenção que você trabalhou com 2 grandes chefes. Você começou com o Dudu Camargo, Isso. depois foi para Amaral Caminho ali no Zul. Isso. 2 pessoas que por muitos anos foram considerados os maiores de Brasília. E hoje, quando se fala na figura de chefe de cozinha, acho que você, nada de braçada aí, né? Que isso. É o maior, é o mais reconhecido da nossa cidade. O que você almeja ainda na sua carreira que você não atingiu? Mais férias, tô brincando. Olha aquela pergunta do Jô pro Zeca Pagodinho. O que você fez na sua vida que você não queria fazer? Ele, trabalhar. Cara, eu sou super realizado, assim. Eu sou um pouco inquieto, assim, sabe? A gente vai abrir um boteco agora. Também no Gilberto Salomão. Meu Deus, é muito Não para, é muito novidade. todos os segmentos possíveis. A gente vai abrir um boteco, que era um desejo meu de algum tempo, de fazer uma comida do Petrarca, que isso o Comida de Padrinhos também me boteco. ajuda. Era uma comida mais, sem menos cobrança, assim, sabe? Sem menos... não que eu vá usar um produto ruim, mas que eu possa ter alguns insumos que eu não uso nos restaurantes, vamos dizer assim, sabe? Que foi uma coisa que eu fiz no Lago, assim. Então, no Lago eu tenho rabada, tenho costela com mandioca, que o povo fala assim, mas nesse restaurante? Nesse restaurante. Então, cara, mas eu sou super realizado. O buffet já aconteceu. O buffet, graças a Deus, ele virou uma chave. Então, a gente faz... que era uma vontade, na verdade, da Marcela com a Carol, que era entrar no mundo de casamentos e esses eventos mais complicados. Eu fui voto vencido, não queria, porque casamento é bem complicado de fazer. Mas a gente virou essa chave, então o buffet já faz todos esses tipos de evento. Mas assim, hoje me agrada muito ver o crescimento dos meninos, assim, sabe? Então assim, chefe de cozinha nosso, gerente nosso morando numa super casa legal, sabe, assim, com os filhos encaminhados. Isso é muito legal, isso é uma coisa que eu quero fazer mais ainda, mas depende deles também, né? Então, isso me motiva muito. Mas eu acho que é isso, a hamburgueria já tem, a pizzaria já foi. Nada, assim, eu sou profissionalmente, assim, eu sou realmente super realizado, assim. Todo mundo fala assim, você tem que fazer mais a sua carreira fora de Brasília. A gente já teve, assim, todo mês a gente tem uma oportunidade, assim. E todo mês a gente bate na tecla, assim, cara, mas vai ter que se dividir, vai ter que, né? Eu acho que essa ambição
de querer dominar o Brasil, vamos dizer assim, é uma coisa que já passou comigo, assim, sabe? Eu realmente não... Hoje em dia, a gente faz vários eventos, assim, mas a gente faz muito evento de amigo, né? A cozinha me proporcionou algumas amizades que me levam a fazer isso. Então, mas eu acho que a gente tá... Não vou te falar que eu tô no caminho já de desacelerar, mas eu tô já em voo de cruzeiro, assim. Já tá consolidado. Inclusive, falando de amizades, eu sei que você atende a muitos famosos, é amigo de muitos deles, tipo o Gustavo Lima. Ele que é meu amigo. Ele vem pro boteco, pra inauguração do seu boteco? Boa ideia, vou chamar Fazer uma ele. violada lá. Vou chamar ele. Como é que foi isso? Como é que você chegou nesse pessoal? Cara, eu sempre quis ser amigo do Bel. Essa é a verdade. E aí o produtor de Brasília, um dos produtores de Brasília dele, é muito cliente nosso e ficou muito meu amigo, que é o Marcelo Piano, que hoje é meu sócio na operação do Ulisses, que a gente tem um camarote quando tem show lá. E ele foi meu primeiro cliente, assim, no Zoo, que eu sabia quem era, assim, sabe? Que era um cara que eu já sabia quem era, um super empresário, sempre eu atendia ele, assim, falava, cara, tô atendendo ele. E aí hoje, e aí ele levou um dia o Bel no Bloco C, e o Bel comeu o filé com rapadura, e aí se apaixonou pelo filé com Conquistou pelo paladar. E aí sempre foi assim, aí ele sempre que veio, comia ou mandava no hotel e tal. Na verdade, eu já tinha uma relação que eu fiz um fã-clube há 22 anos atrás, eu tinha um fã-clube que chamava Flashiclete, um amigo meu. E a gente rodava o Brasil atrás dele e tal. E aí fiquei amigo. E é muito doido você ficar amigo do seu ídolo, assim. Ano passado, eu fui cozinhar na casa dele. Eu fiz um menu degustação pra confraria dele dentro da casa dele. Olha só. Então foi assim, foi um dia assim que eu falei que eu tava super nervoso, assim. Você imagina um ídolo que você tem, que você quer ter algum contato e ele te chama pra dentro da casa dele pra você cozinhar para os amigos pessoais dele. Então esse também foi um dia bem interessante, assim, né? Depois que passou, deu tudo certo, graças a Deus, ele me deu um presente, assim, foi super legal, foi um dia inesquecível. Mas essas amizades vieram assim, o Gustavo foi pro empresário também, o Gustavo foi por causa da rabada, o Gustavo comeu o arroz de rabada que eu fiz, e aí a gente começou a estreitar, as crianças se conheceram, as mulheres também. E aí deu certo, assim, aí a gente sempre se encontra, enfim, ele, agora quando ele tá, né, nesse vai e volta, quando ele tá aqui, a gente que atende ele, a gente tem uma equipe em Goiânia pra atender ele na casa dele, então, assim, é uma amizade legal, assim, mas é muito interessante, assim, depois que aconteceu, principalmente o Gustavo, eu virei o amigo do Gustavo, o cozinheiro do Gustavo, né, assim, não existe mais o Marcelo, você é cozinheiro do bebê, cozinheiro do Gustavo, é engraçado isso. Mas assim, tá tudo certo, não tem problema nenhum, enfim. Ou seja, seus pratos te levaram a voos grandes demais, aí, né? Ana Maria Que Braga, legal. que foi muito legal, assim. Que estourou o churros, né? O churros de banana. A gente fez, na verdade, eu fiz algumas coisas lá, que também veio de uma história de um cliente que falou assim, cliente desse meio, falou assim, o que você quer fazer? Eu falei, cara, quero Ana Maria Braga. Aí ele, eu vou te ajudar. Aí toca meu telefone um dia, ela, não foi Ana Maria Braga. Uau. Você é golpe. Caramba. Foi legal, olha. foi legal. E desses Quanta planos coisa. aí de 2025, então, que a gente pode adiantar aqui para quem nos acompanha, inauguração de um boteco, seria Inauguração isso? de 2 hamburguerias, padrinhos do Gilberto Salomão e padrinhos da 107 Norte. Fratelo no Manhattan Shopping, Águas Claras. E o boteco, que a gente não tem nome ainda, mas sai esse ano ainda no Gilberto Salomão. E tá bom, né? Olha, a gente queremos vai lá cobrir, estar hein, lá, as inaugurações, porque com certeza Já é seus sucesso. empreendimentos vão ser, né, roteiros de sucesso. Você já Amém. é um grande roteiro de sucesso. Muito Parabéns obrigado. pelo seu trabalho. Obrigado. Olha, tem assunto aqui que não falta, mas depois a gente marca a entrevista 2, Em parte loco, 2. mostrando esses bastidores aí. Ai, que legal, Marcelo. Olha, muito obrigada. Mas Agradeço. antes, rapidinho, antes da gente encerrar, Carolina, por favor. Só pra gente finalizar, quem é Marcelo Petrarca? Rapaz, quem é Marcelo Petrarca? Um cara resolvido na vida. Feliz. Pai de 2, apaixonado. Feliz, casado. 100% realizado. Sonhador? Sempre. Custa nada, né?
Ah, tá bom. Sonho é de Sou graça. feliz. Parabéns. Obrigado, Olha, viu? a gente admira muito seu trabalho. Vamos lá com frequência. Depois Carolina Por favor. combina aí o aniversário dela, que vai ser lá no Vamos lago. organizar, vai ser no lago. Vamos pro lago. É isso. Obrigada, Marcelo. Obrigado, parabéns pelo projeto. Contem sempre com a gente aí. A Tchau, gente tchau. que agradece a disponibilidade, a participação e a você de casa que nos acompanhou até aqui. Muito obrigada também pela companhia. Se você gostou desse episódio, mande aí para o seu amigo empreendedor que deseja entrar nesse universo aí do empreendedorismo, da gastronomia, que aqui é um verdadeiro roteiro de sucesso e nos deu uma grande aula, né? Então é isso, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau.